reflexo dessa dominação ideológica pode ser percebido também no que diz respeito às ciências do esporte. As ciências do esporte, o desenvolvimento científico, e o Kuhn faz uma crítica a isso, ele está muito mais ligado ao homem como um objeto do que ao desenvolvimento humano propriamente dito. A ciência do esporte, ela está muito mais preocupada com o desenvolvimento técnico, tecnológico, com o desenvolvimento do rendimento, do que com as características humanas. Há, portanto, que se fazer uma crítica, uma leitura crítica deste processo das ciências, das chamadas ciências do esporte. Então, a gente vê no esporte de alto rendimento, e que, portanto, é aquilo que ilumina o senso comum, é aquilo que ilumina os meios de comunicação de massa, as ciências do esporte, ligada à questão, o uso da psicologia nas ciências do esporte, está muito mais ligado à busca dos resultados, dos recordes, ou dos campeonatos, dos títulos, do que propriamente em contribuir para o desenvolvimento humano. A ação da ciência nesse sentido, pelo menos a hegemônica, não que não haja produção contra-hegemônica, ou seja, não que não haja produção de ciência, mesmo no campo esportivo, preocupada com o desenvolvimento humano. Mas aquela que é determinante, preponderante, hegemônica, portanto, é aquela que está preocupada com o resultado final. Então, o desenvolvimento das ciências que buscam, por meio do consumo de drogas, de novos equipamentos esportivos, ela está buscando o limite humano, independentemente da condição humana. Temos visto cada vez mais o desenvolvimento de novas drogas que buscam alcançar novos estágios de desenvolvimento e que os atletas preferem se submeter a esse tipo de ação para buscar novos resultados, mesmo que isso abrevie o seu próprio período de atleta, a sua vida de atleta. Então, mesmo que a sua vida, há pesquisas até curiosas nesse sentido, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas preferem, nessa pesquisa, que não me recordo agora, dados dessa pesquisa, os elementos contextuais dessa pesquisa, o fato é que uma boa parcela da população prefere ser campeã olímpica ou mundial, mesmo que à custa da sua saúde, mesmo que nesse processo de treinamento haja consumo de algum tipo de droga que vai prejudicar a saúde dessa pessoa em médio e longo prazo, mas ainda assim, mesmo que abreviando a sua carreira, ele prefere obter esse sucesso, digamos assim. Então, as ciências do esporte têm se notabilizado muito mais em extrair o máximo possível dos seus jogadores, desses indivíduos, no sentido de potencializar o que esse sujeito pode fazer pelo esporte, do que propriamente em se pensar de que maneira o esporte pode contribuir para o desenvolvimento humano e o desenvolvimento humano contribuir para o desenvolvimento do esporte. Portanto, vê-se claramente o homem como um objeto. O homem deixa de ser, o atleta deixa de ser sujeito para ser objeto de interesses de patrocinadores que buscam a todo custo a quebra de recordes ou a vitória a todo custo. Outro componente importante, característico desse processo ideológico de transformação do esporte como um meio divulgado, difundido pela indústria cultural, diz respeito aos processos de esportivização de determinadas culturas, que não sei se dá em todo caso para falar de esportiva, por exemplo, como é o caso da capoeira, que tem um processo cultural absolutamente distinto de todos os outros processos esportivos. Mas a capoeira, num determinado momento recente, passa a ser incluída, se cria uma modalidade esportiva chamada capoeira. Então a capoeira, que por muito tempo era um jogo ou uma dança, ela passa a virar esporte. E na medida em que ela passa a virar esporte, ela perde o seu foco como jogo ou como expressão popular
de uma cultura popular brasileira. Ela passa a ganhar, do mesmo modo que qualquer outra prática esportiva, os interesses da ciência, o interesse do treinamento, da especificidade da sua prática esportiva absolutamente regrada a partir de uma federação internacional. Esse processo, como o esporte na nossa sociedade é muito mais valorizado, ele tende a cada vez mais ocupar espaço da capoeira como uma manifestação cultural. Não que esse processo se dará de forma linear e fatalista. É óbvio que há um grande movimento dentro da capoeira de resistência a esse processo de esportivização, que continua defendendo a capoeira como um elemento cultural. O mesmo se pode dizer das artes marciais, que são cooptadas pelo esporte. Elas vão se transformando em esporte ao mesmo tempo em que vão abandonando aquela tradição de uma determinada cultura. Então as artes marciais, que havia uma preocupação primeira, que era de formação do caráter, de formação do desenvolvimento das características humanas, vão perdendo esta característica para a busca do resultado. E aí, neste sentido, o indivíduo o que passa a ser valorizado não é mais um indivíduo em si como um ser social, mas sim o indivíduo competente, o indivíduo que é capaz de manter um nível físico, técnico, capaz de produzir resultados. Então, olha só, que mudança isso provoca? Porque para a academia, para o professor de artes marciais, deixa de ser interessante o sujeito para ser interessante o atleta. Ou seja, aquele processo do qual percebemos claramente que ocorre nas aulas de educação física na escola, de exclusão dos menos habilidosos, tende a acontecer nas academias, nas artes marciais. Na capoeira, visto que o que interessa é a performance, o desempenho desse indivíduo. E aquele sujeito que apresenta algum grau de dificuldade de desenvolvimento disso, passa a ser um sujeito desinteressante para as artes marciais. Porque não, é um sujeito que, como não há mais uma aposta no desenvolvimento humano, no desenvolvimento do caráter, esse sujeito deixa de ser interessante para mim. Ele não faz mais sentido, ele está ocupando espaço de outro com potencial e que pode levar a minha academia, levar o meu nome como professor, como mestre, a um novo patamar, porque eu consegui produzir um campeão. É nesse sentido, portanto, a partir de toda essa contextualização do esporte como uma instituição ideológica, como um instrumento de reprodução dessa sociedade, que o Kuntz traz a discussão da emancipação, colocando o papel do professor de educação física de levar o aluno, de contribuir com o aluno a sua própria emancipação. Fazer com que o aluno entenda a origem das determinações sociais e estruturais que incidem sobre os fenômenos que fazem parte desta cultura de movimento. O Kuntz chama, o que o coletivo de autores chama de cultura corporal, o Kuntz dá o nome de cultura de movimento. E, fazendo justiça, é bom lembrar que o Kuntz, antes da publicação do livro do coletivo de autores em 92, em 91, o Kuntz já publica o livro Ensino e Mudança, onde ele já traz a perspectiva de cultura de movimento. Embora ainda de forma um pouco rudimentar, sem explorar muito mais essa construção de um campo de conhecimento, que ele vai fazer só em 94 com a publicação do livro Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. Muito bem, o que vimos nessa discussão, portanto, do papel do esporte na reprodução social é entender, é tentar esmiuçar como o esporte trabalha ideologicamente no sentido de reproduzir uma determinada visão de mundo, um determinado olhar sobre o mundo. Não é só sobre o esporte. Claro que ele parte da questão esportiva. Entretanto, o processo faz com que, além de eu enxergar o esporte nesse sentido, eu consiga
perceber a relação que há entre o esporte e a sociedade em que vivemos. Então a valorização do sujeito eficiente, do sujeito que sabe fazer bem aquilo. Então, olhar criticamente para isso, voltando naquele texto primeiro do Walter Bracht, olhar criticamente para isso é entender que a sociedade é resultado da sua construção histórica, da luta entre os diferentes grupos que tendem a olhares diferentes. Ou eu olho para o consenso, ou seja, ou eu olho para a sociedade a partir de uma visão harmônica, entendendo que é possível uma paz social completa, ou eu olho, e nessa primeira visão ainda harmônica, ocultando as contradições que há nessa sociedade, ou eu olho a partir de uma ótica do conflito, ou seja, que percebe que a sociedade é dividida em classes, é dividida em raças e etnias, é dividida em idade, é dividida em gênero, é dividida em orientação sexual. E esta divisão não é uma mera divisão de diferenças. Não. Se apanha esta diferença para transformá-la em desigualdade. Esta que é a chave da questão. A chave da questão é fazer com que se confunda desigualdade com diferença. O que interessa para uma sociedade igualitária é lutar contra a desigualdade, que se mantenha as diferenças. Homens e mulheres são diferentes. Agora, o que não se pode é justificar a desigualdade em função da diferença. Então, é olharmos para o esporte. A questão do competente e do incompetente, se criar... tem um sujeito que gosta de jogar vôlei, que se dá bem no voleibol, tem um sujeito que se dá bem no judô. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu transformar isso em desigual. Eu fazer com que aquele sujeito que se dá bem no futebol é o sujeito que vai ter prioridade nas minhas aulas. Enquanto que aquele que se dá mal no futebol, eu o coloco como um sujeito inferior, como um sujeito incapaz. Portanto, o que ocorre no esporte é o que ocorre na sociedade. A ótica do conflito é entender que a sociedade é uma construção social e que a reprodução das desigualdades, ou seja, a manutenção de uma sociedade desigual, interessa apenas aos setores sociais que se colocam numa situação de privilégios. Ou seja, grupos sociais para os quais a ordem social, tal como está mantida, mantém meus privilégios. Então, esperar que esses grupos privilegiados, os ricos, os brancos, os heterossexuais, os homens, que esses sujeitos lutem pela manutenção, é esperar o óbvio, porque são setores que mantêm privilégios na nossa sociedade. Entretanto, quando falamos dos trabalhadores, quando falamos das mulheres, como falamos de pessoas com algum tipo de deficiência, enfim, estamos falando de desigualdade. Então, é preciso olharmos para a sociedade e interpretarmos esta sociedade, conhecermos os mecanismos que fazem com que estas injustiças sociais se reproduzam e esclarecer, fazer com que os nossos alunos entendam este processo, entendam todo o jogo que há dos novos empresários do futebol que estão pegando as crianças de 13, 14 anos já e que muitas vezes roubam dinheiro das famílias pobres e simples na ilusão de que vão colocá-las num grande clube. Então é preciso entender o jogo ideológico que acompanha a prática esportiva e o papel do professor de educação física numa perspectiva crítica certamente é acabar com a ilusão. É fazer com que o aluno entenda, compreenda as relações, as determinações sociais que estão presentes na prática esportiva e na compreensão que a gente tem de esporte. Portanto, olhar criticamente é negar essas frases feitas sobre o esporte. Esporte tira das drogas. Peraí, mas tira das drogas como? Qual é o efeito? Qual é o processo que faz com que isso aconteça? Afinal, por que essa criança foi para as drogas? Por que esse jovem foi para as drogas?
Será que a simples prática esportiva vai tirá-lo das drogas? A simples prática esportiva faz com que o aluno passe a gostar de estudar? É isso que é importante a gente refletir. Até a próxima.